Substituição de processadores em dispositivos Android. É possível? Se liga nesse vídeo e acompanha até o final. 13C sem imagem. Feito aí procedimento de CPU. E já a imagem voltou ao normal. Só que agora dois problemas. Primeiro. Segundo. Não tem touch. E agora, rapaziada? Fala, rapaziada, ontem eu postei sobre um 13C que estava com falha de imagem, então eu fiz procedimento de CPU e o aparelho aí voltou a dar imagem, porém ele ligou aí sem falha, com falha de touch, certo? E também com um bloqueio aí da Movistar do Chile, certo? Então eu até postei os stories ontem falando aí sobre esses dois defeitos que apresentou depois que eu resolvi aí a falha de imagem. E a falha desse dispositivo foi solucionada da forma mais inusitada que vocês possam imaginar. Que é o seguinte, eu tinha aqui um outro aparelho 13C, porém, esse outro 13C possuía falhas de Wi-Fi, certo? Então, ou seja, esse outro 13C, então veja aí, ó, já está sem a CPU e sem a memória. Então, ou seja, esse que possuía falha de Wi-Fi, quando eu levantei o Wi-Fi e medi as balls, o Wi-Fi estava em curto, em uma das balls que se comunicava com a CPU. Levantei a CPU e surpresa, né? O curto estava na CPU, medi as balls da CPU e o curto estava na CPU. Então, resumindo, eu tinha dois aparelhos, um com falha de Wi-Fi por causa da CPU em curto e o outro com bloqueio de Movistar e sem touch. Então, dois aparelhos, três defeitos diferentes. Então, o que eu fiz? Eu removi a CPU desse que estava com falha de touch, removi, peguei a CPU, fiz o rebaling, tirei a CPU do aparelho que estava com falha de Wi-Fi, que o CPU estava em curto, eu fiz um vídeo mostrando a CPU em curto, ok? E eu peguei a CPU do meu que estava com falha de touch e coloquei nesse dispositivo que estava com falha de Wi-Fi. Quando eu coloquei o Wi-Fi já não havia mais curto, porque era outra CPU. E o mais interessante e intrigante, eu fiz com que o aparelho ligasse substituindo apenas CPU, sem a necessidade de substituir a memória. Então, consequência disso, o aparelho ligou já com touch operante, ligou com Wi-Fi operante, e ele ligou também já sem o bloqueio da Movistar, porque eu fiz apenas a substituição da CPU e não fiz a substituição da memória. Então, ou seja, os bloqueios dos dispositivos estão salvos na memória. Porém, o que eu quero deixar de pergunta para vocês é o seguinte: você já realizou o procedimento de substituição de CPU sem fazer substituição de memória? E se você já realizou, só me confirma aqui se o seu processador era um MTK, porque no meu conhecimento até agora, apenas processadores MTK com baixa segurança que podem fazer a substituição apenas da CPU, sem estar levando a memória, e meu aparelho voltou a funcionar radiofrequência, voltou a funcionar Wi-Fi, voltou a funcionar meu touch, fazendo apenas substituição da CPU. Então, só vocês aguardarem um pouquinho, se vocês quiserem ver esse procedimento na íntegra, sem corte, com 1 hora de procedimento ao vivo, vocês conferem no meu canal do YouTube mais tarde, que eu vou estar subindo esse vídeo aí de presente aí para vocês, beleza? Então, de dois aparelhos com falha, fizemos apenas um, e o outro aparelho, então, agora ficou com falha de bloqueio de Movistar com a memória antiga, ficou com processador que estava em curto-circuito sem Wi-Fi, e ficou também sem touch, porque era uma malha interna da placa, da outra placa, que estava interrompendo o funcionamento do touch. E esse outro aparelho ficou então 100% funcional. Touch, Wi-Fi e desbloqueado Movistar por consequência, pois não substituímos aí a memória desse dispositivo, beleza? Tamo junto.